essa tradição, ô Luiz Felipe, de abertura do discurso pelo Brasil, que vem desde lá de trás, né? Você tem alguma expectativa para o discurso do seu presidente, Luiz Inácio? O do seu presidente, Luiz Inácio? Não, ele não é meu presidente de jeito nenhum. Olha, eu acho o seguinte, o Trump não vai medir palavras, é o que eu acho. Ele já usou esses palcos, esses cenários que são apresentados de uma maneira muito contundente para dizer o que ele sempre fala e criar polêmica e, de fato, bascular o barco, né, como diz o termo americano. Agora, o que eu quero pontuar aqui é o seguinte, a comunidade internacional, né, dentro da ONU, de certa maneira, está sendo abalada agora. A própria ONU não quer o Trump e o Trump não quer a ONU. É uma coisa incômoda, que por acaso é em solo norte-americano, né, a sede dessa instituição. Então, eu acho que fica aquela situação de que ele já está no ambiente hostil, eu acho que ele vai soltar o verbo, a minha impressão. Ele já fez isso até, né? E eu tenho a impressão que o Lula também vai jogar para a galera que é anti-Donald Trump, que existem, dos 193 países, existem vários países aí que são antagônicos ou estão sendo usados, como o próprio Brasil, estão sendo usados para fazer palanque contra o Donald Trump. Então, eu acho que isso vai acontecer. Esse é o mise-en-scène aí desse cenário. O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte, em que pese nós temos um diagnóstico de país que é politicamente deteriorado, que estamos realmente aí numa situação crítica de modelo político, de falência institucional de todos os sentidos, falência constitucional, falência de leis e tudo mais, promovidos pelos próprios agentes de Estado. Se a gente tem essa consciência que vê uma personalidade como o Donald Trump como tendo a força política possível para começar a dar gatilhos de mudança, isso não necessariamente pode ser o caso. Porque em outros países onde o Trump se colocou contra, gerou esse efeito eleitoral que acabou fortalecendo os inimigos do Canadá, próprio Trump. acho que é o maior exemplo, né? O Canadá é um grande exemplo, a Austrália também. Outros países também, você tem uma esquerda que foi reativada quando já estava moribunda, quando a população local já estava achando, puxa vida, que bom que nós temos mais esquerda. Mas de repente eles conseguem pegar essa narrativa de que eles é que defendem a soberania, quando de fato sempre agiram contra, mas quem é o eleitor confuso fala assim, é verdade, agora eles estão com a bandeira verde e amarela ali, agora eu acho que são eles aqui que defendem a soberania. Então, você veja que tudo é um jogo ainda eleitoral, né? Enquanto existem eleições. Se não é um jogo eleitoral, se eles passam a controlar todas as eleições, aí você fala assim, mas então, se eles tivessem controle total das eleições, eles não estariam fazendo essa postura de soberania e tal. Fariam mais ainda, porque quando você é ditadura, o teu gasto em propaganda, ele explode, porque toda ditadura é ilegítima, não tem base para agir e para ser. Então precisa de muito mais propaganda. Podemos ver aí todos os exemplos ditatoriais do passado, todos eles, sem exceção. A propaganda era massiva, em todos os aspectos. Para construir a narrativa. Para construir e manter a narrativa. Quem visita Cuba, hoje, você chega em Cuba hoje, 2025, parece que é Cuba dos anos 50, em que o Granma acabou de aportar e estão na Serra Maestra e estão ali juntando com os guarrilhos. Saúde e educação. Pois é, mas a narrativa ela é sempre regurgitada da revolução, ela está sempre em revolução, sempre aquela coisa, não se pacifica nunca. A ditadura está sempre jogando um inimigo em algum lugar para se validar como sendo o poder necessário para combater esse grande inimigo externo. Então, isso eles fazem muito bem. Então, eu acho que um pouco disso também, eu acho que do discurso do Lula vai ter um pouco deste embrião aí de criar essa narrativa de que eles é que são os grandes defensores da soberania. Vamos ver o que disse a secretária de imprensa dos Estados Unidos, a Caroline Leavitt. Ela já deu também uma pitada ali do que vai vir amanhã no discurso do Trump. Veja só. Tonight, the president will depart to New York City ahead of the 80th session of the United Nations General Assembly. He will be joined in New York City by the First Lady.
Tomorrow morning, President Trump will deliver a major speech touting the renewal of American strength around the world, his historic accomplishments in just 8 months, including the ending of 7 global wars and conflicts. The president will also touch upon how globalist institutions have significantly decayed the world order, and he will articulate his straightforward and constructive vision for the world. Parece até que ela ouviu aqui o Luiz Felipe falando e repetiu, Lobauer, ele vai ser bem direto, bem estilo Trump. Eu acho que esse vai ser muito interessante ver pelo seguinte, porque esse ambiente aí, a única coisa que favorece o Trump é que é em Nova York. Porque quando ele entrar naquele prédio... Será? Porque Nova York também... Não, Nova York no sentido, estou na América, vai. Porque é o que ele estava dizendo. Eu acho que o ambiente ali é o ambiente ideal para o Lula fazer o que ele mais faz de melhor. Né? Ele especializa, pinto no lixo. É o mesmo conteúdo do artigo que ele pôs no New York Times. É isso. É a mesma coisa Da que carta. ele vai fazer lá. É um artigo, uma carta ao Trump, isso. O Celso Amorim deve estar em polvorosa, assim, porque é o seguinte, todo mundo que está ali, a maioria dos membros daquela Assembleia e tal, não são simpáticos aos Estados Unidos. Então ele está no palco dele. E depois ele vai, logo depois, a gente talvez vai falar um pouco sobre isso antes, mas vamos fazer aquelas reuniões paralelas do tipo democracia sempre, vai encontrar aqueles países amigos, né? Depois vai fazer, vai apertar na agenda reconhecimento da Palestina. Hoje ele falou disso. Você vai ver que já está acontecendo, países importantes, Austrália, que acabou de reconhecer, que entrou nessa conversa aí. E depois você vai ver a imprensa também, que é toda pró organizações multilaterais, essa coisa. Então, assim, é um ambiente perfeito para os caras nadarem de braçada. Eu espero que tenha alguma coisa que crie um pouco mais de emoção, porque senão a gente vai ver o que a gente já pode esperar. Vai ser o Lula reproduzindo o grupo do 77, lá do Azeredo da Silveira, lá dos anos 70, tá certo? O Brasil líder dos pobres, o nosso Lula invencível. E o efeito que tem aqui dentro, pode esperar que também dificultar a nossa vida interna aqui, com todo esse populismo característico que a gente já conhece. Apesar dessa sequência, né, de ser primeiro o Lula e na sequência o Trump, a CNN traz que, olha, Lula e Trump vão à Assembleia da ONU, mas não devem se reunir, dizem fontes. O Brasil recebeu diversos convites para reuniões bilaterais em Nova York, mas não dos Estados Unidos. E, não sei se uma forma de resposta, Brasil e aliados não convidam os Estados Unidos para a reunião sobre democracia em Nova York, a manchete aí da Folha. Segundo funcionário do governo brasileiro, não há condições para a participação de um país que teve uma virada extremista. Aqui é o Brasil falando dos Estados Unidos. Lula desembarca nesse domingo, ontem, né, na cidade americana, para participar da Assembleia da ONU. Caio, como é que você vê essa Assembleia de amanhã? O papel da ONU, né, também ao longo do tempo, surge ali como uma entidade importante no pós-guerra, e hoje em dia com uma pauta bem definida ali, né, do globalismo, inclusive influenciando bastante políticas públicas em diversos países, como o Brasil. Olha, a própria natureza do direito internacional, ela torna muito complexa e de pouco efeito o papel de órgãos multilaterais. Por quê? Quando a gente fala de autodeterminação dos povos, de conceito de soberania, isso no âmbito do direito internacional, acaba prevalecendo necessariamente a lei do mais forte. Inclusive, esse assembleísmo dos países, como foi bem pontuado aqui para os meus colegas, ele acaba favorecendo o anti-americanismo, porque, na verdade, essas nações elas estão orbitando outras potências, geralmente as potências asiáticas, do eixo autocrata. Então, a gente pode citar o caso da China, o caso da Rússia, o caso do Irã e todos os seus estados satélites, de uma forma ou de outra. O que me chama muito a atenção é essa postura especialmente radical do governo Lula em termos de política externa, que representa aí uma virada de costas para o Ocidente. É mais do que virar as costas para os Estados Unidos, porque até a OTAN cogitou impor sanções ao governo brasileiro,
por estar supostamente subsidiando o conflito na Ucrânia, né, mediante a aquisição de bilhões de dólares em combustível russo. Então, o que nós vemos é o Brasil traindo a sua tradição histórica, diplomática e a sua vocação democrática. E as pessoas se esquecem, nós estamos aqui com um profundo conhecedor da história brasileira, mas depois do golpe da proclamação da República, em 1889, até 1967, se não me engano, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil. Aí de onde vem o sistema presidencialista que tanto beneficia o senhor Lula da Silva? Né? Foi presidente por tanto tempo aqui no nosso país, elegeu tantos presidentes. Vem dos Estados Unidos da América. Ou o sistema legislativo bicameral, vem dos Estados Unidos da América. A ideia de uma Suprema Corte, ou de um Supremo Tribunal Federal, tudo isso bebe na fonte dos Founding Fathers. Né? No século XVIII, lá nos Estados Unidos, dessa ideia de pensar um sistema que prestigia a alternância de poder. Então, quando o Brasil dá as costas para essa tradição, para esse modelo, e começa a não reconhecer grupos terroristas como terroristas, começa a dar legitimidade para nações que não atuam com boas práticas no comércio internacional, como é o caso da China, e começa a questionar a dolarização da economia, sendo que 60% das reservas internacionais são em dólar e 90% das transações também são. Quando você tem um país dando as costas para o Ocidente, é natural que o Ocidente dê as costas para o Brasil. Essa é a regra de ouro da ética. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. É ridículo esse noticiário que você acabou de exibir para a gente, mostrando que o Brasil não convida os Estados Unidos, ou que o Lula, que era vendido pelas gargantas de aluguel da imprensa como um grande estadista, até hoje se recusa a fazer uma ligação para Donald Trump. Sendo que, à época da eleição, ele fez uma aposta equivocada, falando que aquela candidatura representava uma nova forma de nazismo. Já fez referências a Donald Trump como uma nação extremista, ou fascista, ou coisa que o valha. Então, realmente, eu acho que o Lula joga em casa, apesar de ser um evento nos Estados Unidos da América, mas em um ambiente extremamente hostil aos Estados Unidos, e até porque, finalmente, do ponto de vista da perspectiva americana, você tem um governo estadunidense que busca dar um reset no comércio internacional e estabelecer uma reciprocidade tarifária maior em relação a outros países. Obviamente, isso é ruim para o Brasil, mas do ponto de vista do America First e do que foi prometido na campanha eleitoral americana, faz todo sentido.